Morre a Rainha Elizabeth II aos 96 anos. Vamos fazer uma conexão ao vivo com o São Paulo em todas as notícias agora na tela da Record TV. Indício claro do protocolo que você vê. E é por essa razão que a população, já antevendo o que estava acontecendo e já familiar aí com o protocolo, reconheceu que alguma coisa tinha acontecido de muito grave. Morre a Rainha Elizabeth II aos 96 anos. A rainha foi a monarca com mais tempo no poder na história da coroa britânica. Ela ultrapassou a própria tataravó, a Rainha Vitória, que ficou 64 anos no poder. A Rainha Elizabeth assumiu o trono em 1953, depois da morte do pai, o rei Jorge VI, em 1952. O dia em que o mundo parou e toda a atenção se voltou ao Palácio de Buckingham, em Londres. É difícil imaginar o Reino Unido sem o seu maior símbolo. Ao longo dos 69 anos de reinado, é possível dizer que a Rainha Elizabeth II se tornou a figura mais importante e querida dos britânicos. Tranquila, serena. Mas por trás dessa imagem de alguém que poderia fazer parte da nossa família, estava uma mulher forte, com capacidade de sobra para aguentar o peso da coroa. Mas nem sempre foi assim. Elizabeth subiu ao trono carregando a desconfiança de um mundo, e principalmente dos poderosos e políticos do Reino Unido. Aos 25 anos, a filha do rei Jorge VI chegou ao posto mais alto da monarquia britânica com a inesperada morte do pai. Casada há pouco mais de 5 anos com o príncipe Philip, a jovem seguiu o destino e se tornou a rainha dos britânicos. Teve que amadurecer rápido e lidar com grandes nomes da história do Reino Unido, como Winston Churchill e Margaret Thatcher. Durante os 96 anos de vida, antes mesmo de se tornar rainha, foi voluntária no exército britânico na Segunda Guerra Mundial e comemorou nas ruas o fim do conflito. Discreta nas ações e aparições, mas sempre exagerou nas cores e nos modelitos sempre impecáveis. A Rainha Elizabeth II foi a chefe de Estado que mais viajou e mais tempo ficou no trono entre os monarcas de toda a história. Em 2017, recebeu o Jubileu de Safira, por ter completado 65 anos de reinado. E em junho deste ano completou 7 décadas de reinado com o Jubileu de Platina. Nesse longo período, a rainha também surpreendeu os súditos. Participou da abertura de diferentes eventos esportivos. Nas Olimpíadas de Londres, em 2012, apareceu de forma ousada. E até quem não era fã da monarquia se curvava para a grandeza da Rainha Elizabeth. Há décadas, funcionários e assessores do trono britânico preparam uma operação chamada London Bridge. Um roteiro detalhado com todos os passos a serem tomados após a morte da soberana. Elizabeth II morre, meses depois do marido príncipe Philip, que faleceu em abril. A rainha deixa 4 filhos, 8 netos e 9 bisnetos. E um país órfão. Sobre a morte da Rainha Elizabeth II, acaba de ser anunciado no Reino Unido a morte, como vocês acompanham nessa reportagem que a gente está trazendo para vocês, atualizando, uma rainha que durante 70 anos, sob desconfiança, sobre julgamentos de todo o povo britânico, ela assumiu o trono e agora, nesse dia 8 de setembro, Rainha Elizabeth II, aos 96 anos, morre mais cedo, né? É importante lembrar que mais cedo foi emitido um comunicado de que ela estava sob supervisão médica, mas já nos bastidores esperava, infelizmente, esse anúncio, porque toda a família foi convocada, todos os netos foram chamados, inclusive o príncipe Harry, que estava morando nos Estados Unidos. Já era então aguardado que esse anúncio fosse feito. Momento mesmo marcante para o povo britânico, a gente está acompanhando todos os detalhes. E após 7 décadas no trono, então, a Rainha Elizabeth II morre. Ela estava no castelo de Balmoral, na Escócia,
onde passava, né, as férias desde julho. E a informação, então, foi divulgada pela família real através das redes sociais sobre a morte dessa rainha que, com certeza, ela, em longevidade, superou até a tataravó dela. Vocês viram aí na reportagem, né, gente? E ela sempre, lembrando que o marido dela, o príncipe Philip, morreu em fevereiro. E meses depois, ela acaba, então, morrendo também aos 96 anos. Ela, inclusive, que ontem trouxemos aqui no Balanço Geral um comunicado da família real britânica felicitando o Brasil pela independência, o bicentenário da independência do país. Rainha Elizabeth, que esteve no Brasil apenas uma vez, em 1968, no Maracanã, e presenciou uma partida do Rei Pelé. Ela falou isso, inclusive. Ficou muito marcante na vida dela, ficou muito marcado isso na vida da Rainha Elizabeth II. Ela que é uma peça fundamental também, uma grande líder mundial, uma figura marcante. Inclusive, várias séries foram feitas, né? Trazendo um pouco do roteiro, trazendo bastidores da família real. Séries essas que sofreram, inclusive, muitas críticas da família real britânica. E então, ela, nessa quinta-feira, morre. E a notícia já foi divulgada pelas redes sociais da família britânica. E olha, a gente está vendo algumas informações aqui agora, trazendo detalhes, né? Que aos 25 anos, a Rainha Elizabeth acabou assumindo, então, o trono após uma morte repentina do pai dela, o rei Jorge. E ela agora acaba morrendo, infelizmente, claro, tristeza. Mais cedo eu estava acompanhando, não sei se tem imagens ao vivo, a gente vai tentar trazer daqui a pouquinho com a conexão direta com o São Paulo, através do r7.com, e várias pessoas, desde cedo, já estavam ficando posicionadas, estavam indo em direção ao Palácio de Buckingham para prestar uma última homenagem, um último adeus à Rainha Elizabeth, ela que participou de mais de 21 mil cerimônias, uma líder mundial, olha, muita força, fibra, uma mulher que impôs respeito, sim, uma pessoa que sempre traçou o destino, o futuro dos filhos. Agora, quem deve assumir o trono é o príncipe Charles, né? Deve assumir o trono, então, agora, o povo britânico. E aos 96 anos, então, a Rainha Elizabeth II, ela morre dessa quinta-feira, depois dessa manhã toda cheia de incertezas, dúvidas. Inclusive, a gente está acompanhando, fazendo uma cobertura especial agora, nesse momento, toda a Record TV, sobre a morte da Rainha Elizabeth II. Vamos fazer uma conexão com São Paulo, tem imagens ao vivo e trazer novas informações. Olha só o que eu falei, hein? Olha só o que eu disse. Várias pessoas, neste momento, se concentram com o anúncio da morte da Rainha Elizabeth II. As pessoas, então, estão indo em direção ao Palácio de Buckingham para ter mais informações e prestar uma última homenagem. Conexão direta com São Paulo, você vê agora. Então, o procedimento, em princípio, é este, em que o corpo sairá da Escócia, irá por trem até a estação St. Pancras, em Londres, e será recebido ali pelo gabinete e pela primeira-ministra. Depois, esse corpo será transportado para o Palácio de Buckingham, onde deverá permanecer uns 2 ou 3 dias, eu não me lembro precisamente quanto tempo, na Sala do Trono. Depois disso, irá para o Westminster, onde ficará também em exposição pública, até que haja a celebração final, a missa final, na abadia de Westminster, ali pelo arcebispo de Cantuária, chefe da Igreja Anglicana, não chefe da Igreja Anglicana, mas o responsável pela Igreja Anglicana. Nós sabemos que o chefe da Igreja Anglicana é Sua Majestade Britânica, e depois disso, o efetivo enterro, né, que vai acontecer depois desse processo todo. Nós estamos aí contando, Gotino, a partir de hoje, com 10 dias, até a data do enterro definitivo de Sua Majestade Britânica. Então, é uma cerimônia que não acontece imediatamente ou no dia seguinte, como nós estamos acostumados a ver. Tem uma série de eventos que acontecem
esse traslado da Escócia para Londres, cerca de 800 quilômetros, informou aqui a nossa correspondente, deve ser feito de trem e eles ainda realizarão, né, o velório até o sepultamento, e aí a gente pode ter até 10 dias para que isso aconteça. Professor, eu quero aproveitar a sua presença para perguntar: a rainha Elizabeth morre aos 96 anos nesta quinta-feira. Príncipe Charles assume a coroa, se torna o rei. Isso acontece imediatamente? Ele já é considerado o rei para eventos importantes, para decisões importantes, ou isso também leva um tempo para que essa coroação aconteça? Quando a rainha morre, a primeira coisa que você diz é: o rei morreu, a rainha morreu, longa vida ao rei. O que significa que o príncipe Charles imediatamente se transformou ali no rei da Inglaterra. Então, nós estamos esperando aí o anúncio pela escolha do nome real que ele vai ter. Então, justamente esta é a linha que você tem de estabilidade das monarquias. Eu sempre digo que a grande característica do regime monárquico é a evolução sem revolução. E pelo fato de você ter aí já prescrito o ritual dinástico e o ritual de transição de chefia de governo de um para outro, é o que determina que imediatamente após a morte de um soberano, o outro, não existe vácuo, né, Gotino? O vácuo dura poucos minutos até que o novo rei ali seja já reconhecido, principalmente pelos membros da família, mas também, na mesma hora, ele já é comunicado pelo secretário particular da rainha que ele, a partir daquele momento, é o chefe de Estado do Reino Unido e de outras 14 nações, como a gente já mencionou antes. Então, é algo automático. Claro que você vai ter aí até o período da coroação, mas ele já oficialmente, a partir desse momento, toda a correspondência, tudo isso passa a tratá-lo como rei e como chefe de Estado. Não existe aí essa vacância nesse período todo. Então, a coroação é uma mera formalização deste ato de transição de um rei, o falecimento de um rei ou uma rainha e a ascensão do novo ao trono. Eu já sigo a conversa com o professor Marcos Vinícius, mas eu já tenho a Patrícia Nilson, nossa correspondente, chamando. Acabo de ver na imagem aérea aqui os guardas do Palácio de Buckingham fixando no portão o comunicado oficial. Olha, pessoal, conexão Brasília com São Paulo. Você acompanha tudo aqui ao vivo, o Balanço Geral DF sobre a morte da rainha Elizabeth II, que após 70 anos no trono, ela morre nessa quinta-feira. Vamos ouvir nossa correspondente direto de Londres. Para vocês exatamente o que é esse comunicado que os guardas estão colocando nesse momento no portão. Daqui de onde eu estou, a gente já consegue ver aí a bandeira meio mastro, né, o que já indica a morte da rainha Elizabeth II. Essa informação foi confirmada há pouco e a gente percebe que a movimentação aqui cresceu bastante nos últimos minutos. As pessoas estão se aglomerando em frente ao Palácio de Buckingham e prestando aí as homenagens à rainha Elizabeth II, que está na Escócia, né, em Balmoral, no castelo que ela costumava passar as férias de verão. Ela está lá desde julho e nesse momento todos os filhos, os 4 filhos, incluindo o príncipe Charles, é o próximo rei, ele está lá no castelo de Balmoral, acompanhado também do príncipe William, neto da rainha, e príncipe Harry deve chegar a qualquer momento lá. Aqui a movimentação é muito grande de britânicos, de turistas e também de toda a imprensa internacional, aguardando o comunicado oficial aqui do Palácio de Buckingham. Eu tenho aqui a informação de que o Palácio de Buckingham divulgou uma nota dizendo que a rainha morreu em paz, died peacefully, que eles falam, que é em paz, em Balmoral, no castelo, nesta tarde. Então, a informação oficial do Palácio de Buckingham é que a morte foi confirmada nesta tarde. Agora são quase 7 horas da noite,
aqui em Londres. Então, o Palácio de Buckingham demorou aí algumas horas para então confirmar. Possivelmente, né, estavam aguardando aí a chegada, a presença de todos os familiares da rainha até o castelo. É uma distância, né, vários deles estavam aqui em Londres, então são 800 quilômetros até a Escócia, um voo aí de mais ou menos 1 hora, mas até que toda a família estivesse presente. Olha, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo de Londres com a nossa correspondente da Record TV, trazendo todos os bastidores sobre a morte da Rainha Elizabeth II. A gente está aqui recebendo várias informações ao vivo. Daqui a pouquinho a gente volta para lá, que inclusive na última terça-feira tem registro da última aparição pública da Rainha Elizabeth II. Daqui a pouquinho a gente volta